O Ministério da Economia divulgou hoje uma carta de esclarecimento em resposta ao que chamou de série de declarações infundadas sobre o atual cenário econômico do país. A divulgação vem logo depois de críticas do presidente eleito Lula sobre a situação do orçamento público. Esse documento foi divulgado no site do Ministério da Economia e lista aí a evolução de indicadores e ações da equipe econômica. Nesse texto, o Ministério diz o seguinte, abre aspas, as declarações de que o Estado brasileiro está quebrado não são compatíveis com a realidade, fecha aspas. A pasta destaca, então, que a dívida bruta do governo geral deverá terminar o ano representando 74% do PIB e superávit primário de 23,4 bilhões de reais, que seria o primeiro desde 2013. E diz que esse vai ser o primeiro governo que encerra o mandato com endividamento em queda, já que em 2018 a relação dívida-PIB chegou a 75,3%. Ainda no documento, o Ministério diz que a atual administração também marca outro fato inédito ao entregar o nível de despesa primária em proporção do PIB em patamar inferior ao do início do governo. Vamos então conferir a fala de Lula sobre o orçamento do Brasil. O atual presidente eleito falou em desmandos do atual governo. É muito importante que vocês tenham claro que quando a transição terminar, nós vamos tentar, com a maior seriedade e com a maior sobriedade, apresentar para a sociedade brasileira o que nós encontramos como resultado do atual governo. Vamos mostrar sem precisar fazer um show de pirotecnia. Nós não queremos isso. O que nós queremos é que a sociedade brasileira saiba corretamente como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está o SUS, como é que está a ciência e tecnologia, como está a situação dos aposentados, como está a situação dos trabalhadores. Ou seja, para que a sociedade saiba. Porque se nós não apresentarmos agora, 6 meses depois, estará nas nossas costas os desmandos feitos pelo atual governo. Yuri Pita continua aqui com a gente para a gente seguir analisando. Basicamente, o que aconteceu hoje foi a resposta do atual governo, resposta que não estava aparecendo. A gente estava acompanhando essa equipe de transição do governo eleito reclamando muito de diversos pontos da gestão atual. E agora sim, depois dessa fala de Lula na última sexta-feira, tem uma resposta do Ministério da Economia. Um fala uma coisa, o outro diz outra. É uma disputa de narrativas aí, né, Muriel? Porque a gente sabe, o PT, quando chegou ao poder, cunhou aquela fala sobre a herança maldita que teria recebido do governo Fernando Henrique Cardoso. E muita gente, a gente conversou mais cedo, por exemplo, com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, que considera que agora o cenário, não necessariamente a herança, mas o cenário que vai ser enfrentado pelo próximo governo é mais desafiador, muito mais pelas questões externas, por não ter o boom de commodities que houve 2 décadas atrás, por toda a instabilidade ainda provocada pela guerra na Ucrânia, promovida pela Rússia. E na questão aqui do governo federal, a gente tem 2 aspectos. Tem esses dados que o Ministério da Economia tem apresentado para defender a atuação de Paulo Guedes à frente desse super Ministério da Economia, mas muita gente também aponta que, embora essa trajetória de despesas do governo de fato esteja em queda, há um custo social bastante alto. Basta ver os problemas todos que não só a transição, o governo de transição, mas a academia, pesquisadores apontaram e o próprio governo, com dados oficiais, apontam em relação, por exemplo, à cobertura vacinal do país, que sofreu bastante ao longo deste último ano, em especial. As questões todas relacionadas à educação, a gente viu aí a queixa dos bolsistas pesquisadores, as próprias universidades federais lamentando também falta de recursos. Ou seja, e se por um lado há alguns dados de ordem macroeconômica a serem celebrados e defendidos pelo atual governo, há um custo social e de atendimento e de serviço de quem depende na ponta desses recursos federais que é questionável. Mas claro que a gente está falando sim de uma disputa política, de uma disputa de narrativas entre o governo que sai e tenta defender ao máximo o seu legado e coloca com razão que enfrentou situações bem desafiadoras como a pandemia e a guerra na Ucrânia, e o governo que chega deixando, claro, a César o que é de César, mas no fundo estamos falando de economia, mas muito
a gente está falando de narrativa e disputa política. O que é algo extremamente natural, né? Exato, que está sempre lado a lado. Yuri, fica por aí, logo mais a gente volta a conversar. Nem vou sair daqui quase. Não, por favor, fica aqui comigo que logo mais eu te chamo.